Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você luz e paz e que a alegria seja perene em seu caminhar. Agradeço a você que tem participado do canal e hoje o tema é um tema complexo dentro da história que envolve o estado do Tocantins e o estado de Goiás. O cristal de rocha e a ocupação do norte de Goiás. A sociedade goiana tem como símbolo de sua história a mineração, pois esteve presente no desbravar inicial, representado na figura do Anhanguera, e na formatação social, advinda da economia do ouro, do gado e da lavoura. Assim, a ocupação territorial de Goiás teve e tem o selo da mineração. Nesse processo é interessante notar como se deu e qual a importância do garimpo de cristal de rocha no decorrer do século XX, no então norte de Goiás, atual estado do Tocantins. O processo de exploração do cristal de quartz ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, sendo utilizado na produção de componentes como transmissores de rádios e telefonia. Isso durou cerca de 20 anos, quando descobriram o cristal sintético e o cristal natural deixou de ser importante. De acordo com a Delma, o garimpo de cristal de rocha na região araguaiana, no estado do Tocantins, foi responsável por 3 aspectos bem definidos. Primeiro, um processo migratório que resultou na ocupação das terras devolutas. Segundo, na formação originária de vários povoados, que decorreu no surgimento de várias cidades. Terceiro, o garimpo de cristal de rocha, além da utopia da riqueza e da terra, gerou um eixo conflituoso entre os índios e os exploradores na região sul do estado, próximo da ilha do Bananal, na região dos atuais municípios de Formoso do Araguaia e do Heré. Conforme os dados, esse conflito vai dizimar parte das tribos Carajás e Avacanoeiros, que viviam nas florestas próximas aos veios de cristais. Na visão de Motter e Aragão, os garimpos de cristais de rocha na proximidade do rio Araguaia, que abrange toda uma região que vai do município de Formoso do Araguaia ao sul do estado de Tocantins até o município de Xambioá, próximo ao Bico do Papagaio, com a divisa do Maranhão, é considerado pela literatura histórica como um aspecto econômico que gerou uma diversidade complexa, marcada por 2 eixos bem dinâmicos. Primeiro, suscitou, como dito, um processo migratório, que deu início a um profundo modelo de ocupação das terras devolutas de toda a região. Segundo, originou um processo urbanizador muito importante, tanto para a história local, quanto para a memória utópica dos moradores dos atuais municípios do estado do Tocantins. Conforme os relatos e documentos existentes, as jazidas de cristais de várias regiões da extensão do rio Araguaia, entre elas de Couto Magalhães, Monte Santo, Pinhum, Xambioá, Arapoema e Cristalândia, atraíam pessoas de todas as condições sociais. Na visão romântica de Elie Brasiliense, o garimpo trazia pessoas qualificadas e desqualificadas. Assim chegou uma cambada de sanguessugas da economia e do bom costume. Desse modo, nos garimpos e veios de cristais se misturavam camponeses, fazendeiros, ladrões, religiosos, comerciantes, prostitutas e tantos outros, além dos faiscadores e cavadores de terra, que, de uma hora para outra, fabricavam cidades, sempre tendo uma utopia clara, que era o viver bem e adquirir um pedaço de terra. Na Amazônia,
o garimpo sempre esteve ligado à propriedade de terra. Assim, Eli Brasiliense assegura que, entre os anos de 1930 e 1960, onde um garimpo de cristal era descoberto, nascia um povoado, nascia uma cultura. Assim, logo após o início da exploração, passava por algum tempo e brotava um povoado qualquer. Foi assim com Formoso, foi assim com Doeré, foi assim com Cristalândia, foi assim com Monte Santo, foi assim com Pium, foi assim com Xambioá e tantas outras cidades desse longo e grandioso estado do Tocantins. Era assim, pois chegava nestas regiões uma quantidade de categorias de trabalhadores sem fim. Eram mascates, jogadores profissionais, comerciantes, botequeiros, fabricantes de refrescos, com laboratórios ambulantes, espectadores de todos os quilates, pastores, padres, charlatões. Dentro desse contexto histórico, a exploração do garimpo de cristal deu origem às seguintes cidades atuais do Tocantins: Doeré, Formoso do Araguaia, Arapoema, Cristalândia, Pium, Monte Santo, Piquezeiro, Xambioá e outras. No entender de Vieira, a mineração do cristal de rocha na região do rio Araguaia foi um fator de atração de povoamento entre os anos 30 e 50, com curta duração associada à necessidade temporária do grande conflito mundial. Porém, muito interessante, pois seduziu gente de várias regiões do Brasil, que mais tarde se transformaram em camponeses proprietários, dando uma nova dinâmica social e demográfica em toda a região. Assim, os camponeses passaram a ocupar as esparsas terras do então norte de Goiás. É bom lembrar que até por volta de 1960, a terra na região não era ocupada pelos grandes latifundiários, e sim por camponeses que, apesar da vida simples e pobres, não faltava a comida, o bem-estar e a alegria de ter um pedaço de terra. Em estudos recentes, Adelma e Oenilson mostram que a realidade no processo de ocupação da região era difícil e complicada. Primeiro vinham os homens, depois o resto de toda a família. Tudo era feito a pé ou no lombo de animais, pelas trilhas e os trilheiros. Não existiam estradas, havia muita solidariedade entre eles, porém uma disputa constante. Nesse sentido, os camponeses que chegavam aos garimpos de cristais logo ocupavam as terras devolutas e formavam uma estrutura. Porém, geralmente os homens ficavam entre o garimpo e a roça de toco, enquanto o restante da família ficava na terra ocupada. Assim, o garimpo de cristal de rocha no então norte de Goiás, na região do atual estado do Tocantins, vai criando um espaço, vai criando uma cultura, e que hoje compreende o Alto, o Médio e o Baixo Araguaia. Com isso, permitiu a ocupação do camponês bem antes da exploração capitalista promovida pelo governo militar nos anos de 1960. Desse modo, para o camponês que chegou ao norte de Goiás, o garimpo de cristal se tornou um meio de ocupação territorial, pois na região a terra era devoluta. Era só tocar a roça. Todo mundo era dono. Assim, o sonho de uma propriedade se tornou uma realidade. Desse modo, a vida na localidade era baseada numa comunidade, ou seja, um lugar de muita fartura, de muita produção, de muita solidariedade e de muita terra liberada, onde o sertanejo vivia a utopia e a solidariedade do ter o pedaço de chão. Enfim, o garimpo de cristal de rocha, ou cristal de quartzo, é tido como elemento povoador original da região. Apesar de pouco investigado, é possível dizer que o mesmo acarretou uma nova dinâmica para a região,
Portanto, a região se tornou o centro migratório que ocupou o território local, que posteriormente, com o regime militar, passou por um processo de latifundização que gerou um conjunto de conflitos. Ou seja, a questão do garimpo de cristal tem muito para ser questionado, tem muito para ser investigado e fica aí a dica. O joinha e vamos que vamos. Aquele abraço.